eu quero muito saber sobre essa movimentação na conta de Bolsonaro, o que que isso significa, né? Porque o valor é altíssimo. Quando a gente olha, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 44 milhões e 300 mil reais em suas contas bancárias entre março de 2023 a junho de 2025. A maior parte do montante, 30 milhões, foi recebida em apenas um ano, entre março de 2023 e fevereiro de 2024. A gente está aqui, ó, com essa arte que foi feita pela nossa equipe, os valores recebidos por Bolsonaro segundo os dados do COAF. 30 milhões e 600 mil reais entre março de 2023 e fevereiro. Aí depois as outras movimentações acontecendo entre 2024 e 2025, até 5 de junho de 2025. As transações, o envio, ele mandou para a Michele e para Eduardo Bolsonaro, 4 milhões e 100 mil reais. Saque em dinheiro e operações de câmbio, 236. Tá aí, Mairovich, essa movimentação. O que que isso chama a atenção, por exemplo, numa investigação? Essa movimentação pode ser considerada normal? Ela pode ser considerada suspeita? Ela levanta alguma possibilidade de algum caso de corrupção, alguma coisa preocupante? Olha, Fabiola, a primeira coisa que a polícia tem em mente, ou o órgão de inteligência financeira, no caso o COAF, são os indicativos. Eles se baseiam num muito velho ditado português que diz o seguinte: atenção, quem cabritos possui, atenção, quem cabritos possui, mas cabras não as tem, não possui cabras, de algum lugar os cabritos provêm. O que eu quero dizer com isso é que o dinheiro tem sempre uma causa. E, às vezes, a causa é criminosa, a causa é ilícita. E o Bolsonaro tem um passado de indicativos, Fabiola, de ilicitudes. Por exemplo, vejam que eles só andam com dinheiro vivo, com cédula, papel, moeda, para transações imobiliárias, tudo. Isso é uma característica de lavador de dinheiro. Então, outra coisa, movimentações rápidas pelas contas, que é outra característica. Outra, abastecer laranjas ou abastecer membros de organização criminosa. Nós sabemos que Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos, onde ele faz lá o papel de ventríloco do pai, onde ele faz o papel de traidor da pátria. Ele vive nos Estados Unidos com que dinheiro? Com o dinheiro que o papai manda. E qual é a origem do dinheiro do papai? É sempre com indicativos de fraude. Veja que ele já quis vender objetos que não eram dele, mas da União, que ele recebeu quando ia em viagens internacionais, vendeu relógio. Quer dizer, tudo com relação ao Bolsonaro tem cabritos, mas não tem cabras, né? Tá aí, tem cabritos, mas não tem cabras. Josias, chama a atenção esses 44 milhões? Tem cheiro de alguma coisa? Isso pode complicar a vida de Bolsonaro, essa informação? Do ponto de vista político já complicou, não é, Fabiola? Porque todo mundo tem facilidade de saber, ou tem discernimento para saber que 40 milhões de reais é muito dinheiro, não é? E do ponto de vista criminal, penal, a Polícia Federal vai ter que aprofundar as suas investigações, né? Agora, o dinheiro é a invenção mais bem-sucedida da humanidade. Tudo gira ao redor do dinheiro. E a segunda maior invenção é a conta bancária do Bolsonaro. Ver a genialidade, um sujeito tão tosco que se camuflou de mito, conseguir convencer um grupo de pessoas a depositar milhões na conta dele, sem receber nada em troca, exceto distúrbios. Então, o golpismo, sabemos todos, está prestes a dar cadeia. Mas o parasitismo fez da ex-presidência do Bolsonaro um estorvo muito lucrativo. Então, é esse bolo de dinheiro que a Polícia Federal identificou, passando ali pelas contas do Bolsonaro, 44,3 milhões de reais.
O período é relativamente curto, entre 2023 e 2025, e o Trump não gosta de Pix, mas o idólatra dele adora, Fabíola. E metade desse dinheiro chegou via Pix, 20,7 milhões. O Bolsonaro fez uma campanha de arrecadação de Pix. Sabíamos que havia recebido, ele tinha recebido alguma coisa em torno de 17 milhões de reais. Agora a conta subiu para 20,7, quase 21 milhões de reais. A Polícia Federal vai ter que avaliar isso. O Bolsonaro não pode, ele ainda não alcançou o lucro sem risco, além de suspeitas aí relacionadas a repasses que ele fez ao filho, Eduardo, para a mulher, Michele, os dois receberam ali 2 milhões de reais. A PF está apurando, disse isso no relatório, a lavagem de dinheiro. E aí muitos poderiam repetir, né? O dinheiro não traz felicidade, está aí o Bolsonaro, esses riscos todos, mas o dinheiro paga os advogados. A defesa do Bolsonaro, esse relatório da Polícia Federal esclarece, já custou quase 7 milhões de reais, 6,8 milhões de reais. E de resto, o sucesso financeiro indica que o Bolsonaro, agora roçando as grades, atingiu um nirvana quase inatingível, quase tão inatingível quanto viver sem ter nascido. Ele obteve a recompensa sem trabalho. Com ou sem mandato, o Bolsonaro enriquece sem produzir um palito de fósforo. E não é o único, a família Bolsonaro também não pode reclamar da vida. A Polícia Federal esclarece lá. Passaram pelas contas do Eduardo Bolsonaro, desde 2023, 4,6 milhões de reais. A Michele movimentou 2 milhões e tanto por conta do marido, mais um tanto ali por conta de uma empresa que ela fundou. O Carlos Bolsonaro, que é um vereador no Rio de Janeiro, movimentou 4,8 milhões de reais. Quer dizer, a família está bem, Fabíola. À medida que a democracia brasileira afunda, a família Bolsonaro ascende financeiramente. Um vai mal, o outro vai muito bem. Então, esse é o quadro que a polícia traçou. Agora é preciso ver se há ilegalidade, se há crime, se não há, ou se é só imbecilidade de gente que financia o clã Bolsonaro sem nada em troca, exceto, como disse, distúrbio e confusão. A gente recebe hoje também aqui um cientista político para nos ajudar a entender esse momento político do Brasil, né? Muita gente falando sobre essa história do Bolsonaro, alguns falam assim, mas isso também não causa surpresa em ninguém mais, mas são informações extremamente importantes. Como a gente tem falado bastante aqui, eu e Josias, eu acho que os fatos são extremamente importantes para que a gente possa contar a história do Brasil, né? Esse é um fato, essa movimentação na conta de Bolsonaro de 44 milhões é um fato que foi captado e que agora faz parte, inclusive, do alvo de investigações. Quem está conosco aqui é o Beto Vasques, ele que é professor, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, professor, seja bem-vindo aqui no nosso All News. Bom dia, Fabíola, Josias, Mairovitch, é um prazer estar com vocês. Uma primeira dúvida, Fabíola, desde a época da Carta Capital, para mim era Mairovitch, agora vocês ficam falando Mairovitch, eu queria saber o correto, professor. Qual é a pronúncia correta? Errar. Vai lá, Mairovitch. Olha, nós temos uma amiga comum, que é a Marisa Tavares, sim, que quando estava lá na CBN, um dia falou, olha, eu quero as coisas certas, afinal, é Mairovitch ou Mairovitch, como é que é? Eu falei, é Mairovitch. E aí a gente Marisa aprendeu, a gente fez um treinamento na época da CBN. Não deixou por menos, né? Eu lembro, na época da CBN, a gente fez um treinamento com a Leni Quirilos para aprender a falar Mairovitch, porque ninguém conseguia. E aí só o Milton Jung fala o Fangariello, porque é Walter Fangariello Mairovitch. E o Milton faz questão de falar o Fangariello. Porque o Milton é Ferretti. Puro baiano também. Você, se quiser falar Fangariello, pode falar também, tá bom, professor Beto? Perfeito. Vamos lá, eu queria muito a sua análise. Esses 44 milhões que passaram, até as pessoas estão na dúvida, né? A gente pode dizer que ele recebeu os 44 milhões de reais ou ele movimentou 44 milhões de reais? Uma coisa é a mesma coisa ou não? E qual é o alerta que isso traz? Eu acho, me parece, Fabíola, que são as duas coisas, né? Ele entrou e saiu, como
o Gariello Mairovich falou, essa coisa de entrar e sair dinheiro muito rápido. Para mim, o que me preocupa, aí o Mairovich poderia dizer para a gente, onde eu vejo o risco de lavagem de dinheiro nessa movimentação, uma coisa bastante atípica, é no caso dos PIX, né? Porque geralmente o PIX facilitou um tipo de modalidade de lavagem de dinheiro, não sei se é o caso, aqui, que é o que costuma se chamar Smurfeu, né, do Smurf, onde ele abre uma campanha de PIX, pede para as pessoas doarem, mas já aproveita para que aliados depositem pequenos valores que ele tinha guardado, como se tivessem sido doações através de laranjas. Então, acho que seria muito interessante fazer um pente fino nesses PIX para ver qual é a origem, quais são os CPFs que colocaram esses PIX, porque pode ter 1 milhão de PIX, mas não quer dizer que foram 1 milhão de pessoas. Pode ter alguns CPFs ali que colocaram, né, 20, 30, 50, 100 operações. Por exemplo, como se alguém, hipoteticamente, fosse fazer no caixa eletrônico e colocar até R$2.000 por vez, né, como, por exemplo, sei lá, o Queiroz fazia. Né? Você pode fazer a mesma coisa com PIX. Vou fazer 50 PIX ou 100 PIX de R$2.000. Então, eu pego 10, 100 pessoas, 50 pessoas da minha confiança e peço para elas fazerem um monte de PIX. Usando uma campanha que eu lanço de PIX, eu aproveito não só para receber recurso, né, dos inocentes úteis, né, do que o Bolsonaro chamou no julgamento dos malucos, que vão para a porta do quartel, que mandam dinheiro para ele, mas também poderia usar um esquema de lavagem de dinheiro, porque, como o Mairovich comentou, a tradição da Bolsonaro em movimentar recursos em dinheiro vivo é muito grande. Então, quem tem muito dinheiro, uma forma de colocar para dentro da conta bancária, sem ter que explicar a origem, é justificar que foram PIX, né, que foram os meus correligionários que mandaram dinheiro. Então, eu poria o acento nessa questão. E a outra do gráfico que vocês mostraram, parece que o ano de 2024 foi um ano ruim para o Bolsonaro, né? Ele estava com uma média de 20 milhões, depois em 23, em 2025 passou dos 10 milhões, 2024 parece que foi um tempo difícil aí para a família. Ele também envolve, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro e a mulher do ex-presidente Michele Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, o Eduardo recebeu 4 milhões de diversas fontes em menos de 2 anos, de setembro de 23 a junho deste ano. Carlos recebeu 4 milhões e 800 mil de setembro de 2023 a agosto de 2024. E no mesmo período, Michele Bolsonaro recebeu 2 milhões e 900 mil reais. O relatório da Polícia Federal, que embasou em indiciamento, diz que Eduardo usou uma conta da mulher para evitar bloqueios de recursos. E segundo a investigação, o deputado fez 2 repasses para Heloísa Bolsonaro, como uma forma de escamotear os valores antes encaminhados a ele pelo pai. O documento encaminhado ao ministro Moraes pede a abertura de uma investigação criminal contra Jair, Michele, Eduardo e Carlos Bolsonaro pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude processual. Os investigadores afirmam que os familiares atuariam como coautores no esquema ao receber e movimentar recursos em nome de Bolsonaro e com o objetivo de dissimular o patrimônio e evitar bloqueios judiciais. Vamos lá, professor Mairovich, esse é o encaminhamento da Polícia Federal, né? E agora vão tomar a decisão. O senhor vê aí esses crimes que foram apontados? Lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude processual, inclusive envolvendo a mulher de Bolsonaro e os filhos dele? Sim, vejo sim. São, eu diria que, indícios que têm suficiência. O que a gente tem que destacar, e destacar bem, e o Beto Vasquez colocou esse ponto, todo mundo fala, vamos lavar, vai lavar, lavagem. Ora, lavar significa tirar a origem, tirar a mancha, tirar o nódulo. Então, ele lava dinheiro. O lavar o dinheiro é falar o seguinte, olha, eu recebi por PIX. Então, o que esconde, o que lava? Porque aquilo que está atrás, as pessoas que depositam,
ficam colocadas de lado. Então, se fala, qual é a origem da pessoa que depositou? Então, é isso que a polícia tem que apurar. Ou seja, a origem do dinheiro é causa justa ou não é causa justa? Ora, lavador de dinheiro usa de vários artifícios. Lavar dinheiro, muitos dizem, é uma arte, mas é uma arte criminosa. É impedir o quê? Impedir que se descubra a origem do dinheiro. E esse dinheiro, uma vez recebido, ele é reciclado. E o Bolsonaro faz essa reciclagem para a mulher, isso a polícia vai tentar descobrir, faz para a mulher e faz para o filho. Agora, eles recebem como membros de uma organização criminosa, daí a polícia também está apurando organização criminosa. Eles estão associados, porque a regra é básica, todo mundo sabe. Quem concorre para o crime incide nas penas desse crime também. Então, são coautores desse crime, são membros da organização criminosa. Eles fazem isso para evitar o quê? Apreensões, buscas e apreensões, para fraudar a justiça. Então, tem tudo a ver, Fabiola. Tudo está conectado e vai ser apurado no inquérito. E depois, se isso virar processo, caberá ao Ministério Público fazer a prova de que a origem era ilícita, ou criminosa, ou simplesmente burla administrativa para não pagar imposto. Olha só, o Carlos Bolsonaro, que está apontado aí também nesse relatório, já se pronunciou pelas redes sociais. Queria abrir aqui no telão a fala do Carlos Bolsonaro. Coloca aqui para mim na tela. Eu estou movimentando mais dinheiro do que eu jamais poderia imaginar, segundo os tabloides do regime, diz ele. E outra, como podem possíveis dados sigilosos serem vazados sobre todos os assuntos o tempo inteiro e acharem isso normal, né? Aí ele fala aqui que está tudo mais aparelhado do que a própria Venezuela, muitas mentiras deslavadas. E aí ele fala muito aqui sobre a imprensa e vai para cima da imprensa, que é a imprensa que está divulgando isso. Essa foi a fala do Carlos Bolsonaro. Quem também se pronunciou, ele de certa maneira atuava aí um pouco como até assessor de Bolsonaro, depois foi afastado, mas ele segue se pronunciando. O Fábio Van Garten também colocou nas redes sociais a respeito dessas movimentações. Vamos colocar aqui na tela também para que eu possa ler. E ele diz, a quem possa interessar, no relatório do COAF sobre as movimentações financeiras do presidente, aparece uma transferência de R$167 mil para a minha conta, para a conta da minha empresa. Referido valor se deu para restituir um pagamento de UTI aérea que eu havia realizado quando ele apresentou um quadro de infecção, quando ele ficou doente. Recebi uma ligação da equipe médica, então tá aqui. Aí ele até colocou aqui o valor da transferência, explicando o que apareceu na conta dele. Ele já colocou a resposta aqui, interessante. O Fábio Van Garten aqui já colocou a resposta, por que houve essa movimentação na conta dele. Vamos lá, Josias, a gente viu aí a resposta do Carlos Bolsonaro, mais uma vez. Aí ele fala que é uma organização contra eles, ataca a imprensa e, de certa maneira, nega que isso esteja acontecendo. Acho importante a gente olhar para os fatos, né? Esses números que estão aí não foram números criados pela imprensa, né? A imprensa não pode ser responsabilizada primeiro pela movimentação que os Bolsonaro fizeram e, segundo, pelo trabalho da Polícia Federal. Se há impropriedade no que a polícia está divulgando, e divulgando de forma oficial, os dados foram repassados ao Supremo, que está conduzindo esse inquérito, né, que é um inquérito filhote do inquérito do processo sobre a trama do golpe, né, e aqui se apura a tentativa de coagir o Supremo neste processo da trama do golpe. Mas é outro inquérito que vai ter o seu curso. O Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro foram indiciados agora. A Procuradoria-Geral da República terá a oportunidade de aferir a consistência dos dados colecionados pela Polícia Federal e, se oferecer denúncia ao Supremo, o Supremo decidirá se abre ou não a ação penal, né? Agora, a nós outros não compete senão divulgar os fatos, ouvindo, inclusive, todos os lados.
se o Carlos Bolsonaro está atacando os dados da Polícia Federal, em vez de contestá-los de maneira categórica, se dedica a desqualificar o trabalho da imprensa. Assim não resolve o problema, né? Sabemos todos, Fabiola, que durante a sua presidência, o Bolsonaro ele foi um presidente que conviveu num estado crônico de criminalidade. Foi assim quando fez a gestão temerária da pandemia, foi assim do início ao final do governo. Foi assim quando se relacionou de forma pouco republicana com as joias presenteadas por governos árabes. Foi assim no final do governo, quando tentou virar a mesa da democracia. Então, um estado crônico de criminalidade que o aproximou da cadeia, né? E, em relação às finanças, a família também tem uma relação muito tênue com a verdade, um gosto extremado pelo dinheiro vivo, transações, inclusive compra de imóveis que brasileiros convencionais realizam por meio de transferências eletrônicas de um banco para o outro. Na família Bolsonaro, tornou-se um fato corriqueiro adquirir imóveis pagando com dinheiro vivo, né? Na delação do Mauro Cid, algo que passou despercebido e que foram tantas as investigações que tiveram as frentes de investigação que a Polícia Federal teve que abrir, que algumas foram ficando pelo caminho, mas o Mauro Cid contou, num dos seus depoimentos, que o marido Bolsonaro realizava repasses esquisitos para a mulher, Michele, a pretexto de pagar cartões de crédito, né? Cartões de crédito que, em vez de a Michele manter um vínculo direto com a conta do marido, um cartão que estivesse associado à conta do marido, era um cartão de uma terceira pessoa que servia como assessora de um senador, no gabinete de um senador. Então, a Michele usava o cartão de uma pessoa que não tinha nada a ver com ela, senão uma amizade, e o pagamento era feito, de novo, em dinheiro vivo, na boca do caixa, dinheiro sacado ali em caixas eletrônicos no Palácio do Planalto. Então, são relações financeiras pouco usuais. E é natural que agora a Polícia Federal se dedique a investigar. Tem muito dinheiro aí que entrou, mais de 20 milhões que entraram na conta do Bolsonaro pela via do Pix, né? E é preciso ver, tem tanto adorador que chega ao ponto de financiar dessa forma o cotidiano do Bolsonaro. Será que tudo veio do Pix mesmo? Então, a Polícia Federal faz muito bem em esmiuçar essa contabilidade e verificar se tem nexo, se não faz nexo, e ao final da investigação vamos saber se é de fato uma colaboração pouco inteligente de devotos que não têm um relacionamento muito nítido com a racionalidade, ou se é lavagem de dinheiro. Mas deixar isto passar em branco, sem uma investigação minuciosa, seria uma temeridade, Fabiola.